Olá, galerinha do sexto ano A, B e C, tudo tranquilo por aí? Bom, vamos começar hoje a nossa segunda unidade. Na primeira unidade falamos aqui sobre a história em si, né, e a historiografia, um pouquinho da história. Falamos também sobre a pré-história e finalizamos com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia dá início ao segundo período da história, que é chamado de História Antiga, certo? E agora vamos dar início ao segundo bimestre, a segunda unidade, com o primeiro assunto referindo-se ao Egito, ok? Nesse segundo bimestre, nós iremos trabalhar 3 capítulos. O primeiro falando sobre o Egito, o segundo falando sobre alguns impérios e algumas civilizações africanas, principalmente o Império Kush, e o terceiro vamos falar um pouquinho sobre a história dos hebreus. Ok, galerinha? Beleza? Vamos lá. Nosso primeiro assunto, nós iremos falar aqui sobre o Egito, depois vou passar a atividade, vou ver aqui quais são as melhores páginas, e depois temos um texto também do livro que é bem interessante para a gente poder discutir, corrigir, e em seguida corrigir as atividades, certo? E depois vamos falar sobre o segundo assunto e depois o terceiro assunto, como eu falei aqui para vocês. Bom, Egito Antigo. O Egito Antigo, ele se diferencia muito do Egito atual, por vários aspectos. O Egito atual, na verdade, ele começa, o Egito mais moderno, a história moderna, né? Ele começa basicamente no ano 30 a.C. para cá. Mas não é esse Egito que iremos falar aqui agora. É o Egito Antigo, que começa aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e vai até o ano 30 antes de Cristo, certo? E aí tem alguns períodos que eu vou falar daqui a pouquinho aqui quais são e porquê, quais são os principais acontecimentos desses períodos, ok? Mas, por enquanto, é importante falar o seguinte, que o Egito Antigo, é um assunto, é uma civilização muito interessante porque traz vários aspectos culturais, sociais, religiosos que trazem curiosidade para a gente, certo? Por exemplo, a religião era uma religião politeísta, onde eles adoravam vários deuses, onde cada deus tinha sua representação, uma cultura muito diferenciada, muito diferente do que a gente está acostumado a ver hoje, uma sociedade que de certa forma era muito injusta, mas havia assim suas divisões sociais, uma escrita chamada escrita hieroglífica muito interessante que só foi descoberta na verdade no século XIX, quando descobriram a chamada Pedra de Roseta, a pedra onde há vários escritos sobre o cotidiano, sobre a vida dos faraós, sobre a sociedade egípcia, certo? Bom, primeiramente é importante a gente falar o seguinte, que o Egito Antigo, o povo do Egito Antigo valorizava muito o Rio Nilo. Por que o Rio Nilo? Porque o Rio Nilo ele foi importantíssimo, primeiro, para a atividade agrícola e para que aquela civilização surgisse. Não é à toa que, religiosamente falando, o Rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. E não é à toa que existe aquela antiga frase que o Egito é a dádiva do Nilo, ou seja, o Egito, né, a civilização, a região que floresceu naquele contexto ali no norte da África, seria um presente do Rio Nilo, e sendo que o Rio Nilo tem uma representação divina. Então, o Rio Nilo ele vai ser importantíssimo para o processo de sedentarização daqueles povos que viviam ali, vai ser importantíssimo para irrigar as plantações e dar vida a toda aquela região que está lá no norte da África, certo? Então o Rio Nilo ele é importantíssimo porque ele é considerado, aliás, o Egito é considerado uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do rio que é considerado um deus. Era, né? Na antiguidade, claro. Até hoje tem sua importância, principalmente sua importância histórica, porque, querendo ou não, foi o rio que deu vida ao Egito e é o Egito que existe hoje em dia. Bom,
O Egito Antigo, a sociedade estava dividida em algumas partes e era muito comum. Vamos lá, vamos ver daqui a pouquinho que o Egito Antigo ele tem alguns períodos, 4 no total, 4. E desses 4 sempre houve sim a dominação dos faraós, o poder dos faraós sobre a sociedade, sobre os escravos, os camponeses, enfim. Mas teve alguns momentos que o Egito foi invadido por outros povos e que é chamado de período intermediário. Não vou falar sobre esses períodos aqui, certo? Só vou falar um pouquinho sobre esses 4 importantes períodos. Mas, em suma, em geral, é importante a gente falar que na pirâmide social, né, na pirâmidezinha social, quem estava no topo sempre foi e era o faraó, sempre. Houveram mais de 32 dinastias, onde essas famílias governaram o Egito por mais de 3.000 anos, ou, né, aproximadamente 3.000 anos. Aliás, é importante falar uma coisa aqui. Todas as datas que forem sendo faladas, né, que eu falo aqui, que está escrito no nosso livro, se vocês pesquisarem em sites ou em outros livros, revistas, são datas aproximadas. Não há assim o Egito, a história do Egito, ela se torna cada vez mais interessante exatamente por isso, pela falta detalhada de informações, principalmente do Egito lá na raiz, há mais ou menos 3.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. A história egípcia ela só vai se tornar mais, não posso dizer, conhecida a partir de 500 anos, 400 anos, 100 anos antes de Cristo. É que a gente tem mais conteúdo, tem mais histórias. Então, assim, todas as datas que eu for falar, que está no livro, nos sites, ou em outros livros, revistas, são datas aproximadas. Não há um consenso, né, de que aquela data aconteceu determinada coisa e foi na outra data que aconteceu aquela outra coisa. Até porque o nosso conhecimento sobre o Egito é muito limitado, certo? Vamos lá. Então a sociedade egípcia ela estava dividida em algumas partes. Primeiro, no topo, em cima, quem governava, quem comandava o faraó. O faraó e todos os seus familiares. Era ele quem controlava o exército, controlava a administração, controlava também a religião, controlava os escravos, determinava os trabalhos no campo, o trabalho dos escravos. Enfim, era o faraó quem tinha todo o poder. E mais ainda, o faraó, em muitos momentos, ele era visto como um Deus. Não é à toa que a esse governo em que o líder tem uma imagem semelhante a um Deus, é chamado de teocracia. Ou seja, no Egito, em vários momentos, tivemos momentos em que o rei, o faraó, ele era visto como um Deus, ou seja, uma teocracia, certo? Abaixo do faraó, tinha ali duas alas da sociedade, a nobreza e os sacerdotes. A nobreza geralmente tinha muita terra, muita riqueza, eram funcionários públicos, alguns viviam no castelo do próprio faraó, e o sacerdote ele era responsável por controlar essa questão religiosa, por manter a religiosidade, por incentivar mais ainda, cada vez mais, os cultos a adoração a esses deuses, né, que eram mais de 3.000 deuses que eles adoravam. Então o sacerdote ele era responsável por manter e ampliar ainda mais essa questão religiosa nas pessoas. Abaixo dessa segunda linha, nós temos aí os militares e os escribas. Os militares eram importantes porque protegiam a cidade, né? E os escribas eram aqueles homens responsáveis por registrar todos os acontecimentos oficiais do faraó. As vitórias, as batalhas, as possíveis vitórias, né? Enfim, né? As possíveis batalhas, todos os documentos do faraó, eram eles que registravam. A cobrança de impostos também era responsabilidade deles, dos escribas. Por isso eles eram muito importantes lá na sociedade egípcia, certo? Abaixo dos escribas e militares nós temos aí camponeses e artesãos.
Claro, camponeses trabalhavam no campo, os artesãos faziam diversas atividades e eram importantíssimos para o quê? Para alimentar principalmente, claro, a nobreza e o faraó e seus familiares. E abaixo dos camponeses e artesãos vinham os escravos, em que, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra, né? A escravidão não era o forte da economia egípcia, mas era mantido como uma forma de como eu posso dizer, promover a construção de vários templos e principalmente das pirâmides. Então, basicamente, a gente pode aqui afirmar que os escravos, eles foram utilizados e as pessoas eram feitas de escravos, basicamente para trabalhar nas construções, né? Nas grandes construções, templos, as esfinges, as pirâmides, enfim, era basicamente isso era para isso que serviam os escravos, né? E, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra ou pessoas de outras regiões que foram dominadas ou foram invadidas pelos egípcios, ou também, né, no caso de pessoas que foram trabalhar no Egito e se tornaram escravos, como foi o caso dos hebreus, né? Vamos lá. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os períodos do Egito Antigo, né? Lembra que eu falei mais cedo? E o Egito Antigo ele está dividido em 4 partes, em 4 períodos. E cada período marcado por algumas coisinhas, né? Outras menos importantes, outras mais importantes. Mas eu vou falar aqui algumas datas, mas não precisam gravar essas datas, ok? E lembrando que essas datas não são datas comumente aceitas, até porque o Egito Antigo carece de fontes confiáveis. Então a gente não tem uma data exata para determinadas coisas, certo? O importante agora é saber os períodos e o que de importante aconteceu nesses períodos. Os 4 são o Antigo Reino, o Médio Reino, o Novo Reino e a chamada Baixa Época. Antigo Reino, Médio Reino, Novo Reino e a chamada Baixa Época ou Baixa Fase. Vai depender de qual livro você vai ler isso aí, certo? O importante agora é saber o seguinte, que esses 4 períodos, o primeiro lá começa em 2850 anos antes de Cristo e o último, que é a Baixa Época, termina em 30 antes de Cristo, ou seja, 30 anos antes de Cristo. Foi o quê? Mais ou menos, praticamente 3.000 anos de história, certo? Mas a história egípcia mesmo, ela começa aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. O Egito como reino começa em 2850 a.C. Mas a história do Egito já remonta a mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, quando um rei chamado Menes, ele conseguiu unificar os nomos. O que eram os nomos? Os nomos eram as cidades-estados do Egito. Aquela região do Egito, se você procurar aí no livro, tem um mapinha, né? Tem um mapa da África e um local onde tem o Egito. Então aquela região ali era repleta de cidades-estados, ou seja, eram nomos. E cada cidade-estado, como o nome já diz, eram independentes. Todas elas eram independentes. Havia os nomos do norte e os nomos do sul. Então o rei, né, não era faraó ainda, o rei Menes, através do seu poder militar, ele conseguiu unificar todos os nomes do norte e os nomes do sul em um só reino. Isso aconteceu há aproximadamente 2.900 a 2.850 anos antes de Cristo, certo? Essa é mais ou menos a fase. E aí, nesse período, começa o chamado Antigo Reino ou Antigo Império. E nessa fase, esse antigo reino ou antigo império vai de 2.850 anos antes de Cristo a mais ou menos 2.100 anos antes de Cristo, certo? Mais ou menos aí uns 700 a 800 anos. E nesse período, ele é marcado porque é quando se constrói a primeira pirâmide egípcia, chamada Pirâmide de Saqqara. E também é nessa fase que se constrói as 3 maiores pirâmides, as 3 pirâmides mais famosas do Egito, que são as pirâmides de
Gizé. São 3 pirâmides, a de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Na verdade, outras pirâmides foram construídas próximas, mas inicialmente essas 3, que foi ordenada pelo rei Quéops, pelo faraó Miquerinos e pelo faraó também Quéfren, os 3 faraós. Cada pirâmide leva o nome do seu faraó que mandou construir. Então, essa fase ela é marcada pela construção da primeira pirâmide, a pirâmide de Saqqara, e as pirâmides de Gizé, que é de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Da fase, chamado de Médio Reino, ele começa em 2040, alguns dizem 2000 a.C., e vai até 1783. Nessa fase, essa fase, ela é marcada pela chegada de alguns povos lá no Egito. Por exemplo, a chegada dos sírios, a chegada dos palestinos, a chegada dos íxios. Os íxios foram importantíssimos para o Egito, por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque eles introduziram o cavalo na agricultura e introduziram o cavalo no exército. Ou seja, tornou o exército egípcio mais forte. E mais além, os íxios eles foram responsáveis por enfraquecer o poder do faraó e tomar o poder. Essa fase é conhecida como a segunda fase intermediária. A primeira foi entre, que eu acabei não falando, né? Mas vou falar aqui agora. A primeira fase intermediária está entre o Antigo Reino e o Médio Reino. Por que isso aconteceu? Porque houve alguns atritos e o faraó acabou perdendo o poder centralizado. E aí depois, em 2040 aproximadamente, o faraó retoma o poder e aí centraliza o poder em suas mãos. Aí começa esse Médio Reino, que eu falei aqui há pouco instante, que vai até mais ou menos 1783. E aí, com o domínio dos íxios, esse faraó de novo perde o poder. Mas não o mesmo faraó, outro faraó, né? Perde o poder e aí começa o segundo período intermediário, certo? Esse segundo período intermediário, ele vai acabar aproximadamente ali em 1550 a.C. 1550 a.C. É quando começa a terceira fase do Egito Antigo, chamado de Novo Reino, ou também Novo Império. Esse Novo Reino, Novo Império, ele vai até mais ou menos 1070 a.C. 1550 até 1070, dá mais ou menos o que? Quase 500 anos, né? 1070. E essa fase, aliás, desculpe, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. No Médio Reino, além da chegada dos sírios, dos palestinos e também dos íxios, chegaram os hebreus. Os hebreus chegaram para trabalhar e, com o tempo, se tornaram escravos. Essa escravidão só vai terminar no Novo Reino agora, quando acontece o Êxodo. Então essa fase do Novo Reino, ele é muito, muito marcado pela ocorrência do Êxodo, que foi a fuga dos hebreus do Egito para a Palestina. Então nesse contexto aí, de exploração, de escravidão dos hebreus, há também a fuga, né? Como a Bíblia relata, quando Moisés ele vai até o Egito e consegue libertar os hebreus da escravidão. Então é nessa fase. Além disso, houve também um fortalecimento dos faraós, né? Cada faraó, onde cada vez mais o poder iria sendo centralizado na figura do faraó, sendo que essa figura do faraó cada vez mais se tornava um faraó Deus, um rei Deus, uma teocracia. Então duas coisas marcam esse novo reino. A teocracia dos faraós e também, mesmo com todo esse poder do faraó, Moisés consegue salvar os hebreus do Egito. Então acontece o êxodo, certo? Depois desse êxodo, nós temos a chamada Baixa Época, que começa aproximadamente em 660 a.C. e vai até o ano 30 a.C. Vamos lá. Essa fase é marcada pela chegada ou através de invasão ou através de dominação mesmo
de alguns povos. O primeiro povo que chegou e invadiu lá a região do Egito foram os persas. Os persas chegaram em aproximadamente 500 anos antes de Cristo e invadiram e dominaram a região do Egito. Depois nós temos, há mais ou menos 353 a.C., a chegada dos gregos, com Alexandre o Grande, que também invadiu e dominou o Egito. E, por último, para finalizar esse período do Egito Antigo, nós temos a chegada dos romanos, já na época do finalzinho da República de Roma e o início do Império Romano, é quando os romanos conseguem chegar no Egito e, através de vários acordos, eles conseguem dominar o Egito. Eles não invadiram o Egito. Eles, através de alguns acordos da influência do Império Romano, eles também passaram a controlar o Egito. E isso aconteceu no ano 30 a.C. E aí marca o fim dessa história, né, do Egito Antigo, certo? Então, agora eu quero falar um pouco sobre a questão da religião e da religiosidade no Egito Antigo, certo? Sobre a religião, é importante a gente falar o seguinte. Eu falei mais cedo, no início da aula, sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo não era um deus, era considerado uma divindade pelo povo egípcio. Por quê? Por ter, né, de certa forma, gerado o povo egípcio, a terra do Egito, e ser uma terra muito fértil, muito próspera. É claro que essa fertilidade se dava através dos humus. O que são os humus? São nutrientes, materiais orgânicos que serviam como fertilização do solo. Por isso, havia uma grande produção agrícola naquela região, banhada, claro, pelos rios, pelo rio Nilo. Eu ia falar Tigre e Eufrates, sabe? Pelo rio Nilo. Mas é considerado uma divindade. Mas deuses mesmo, claro que eram outros. E esses outros deuses, mais de 2.000, aproximadamente 13.000 deuses, eles tinham suas funções e suas especificidades, certo? Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Não é à toa que eles tinham a prática da mumificação. O que é a mumificação? Que prática era essa? Era pegar, claro, óbvio, isso era feito com um faraó, não era qualquer um. Alguns poucos nobres também conseguiram ter essa prática da mumificação, mas era muito comum acontecer com um faraó. O que era essa prática? Eles abriam o corpo do faraó, tiravam os órgãos vitais do faraó. Não é à toa que, através disso, os egípcios foram um dos primeiros a conhecer a anatomia humana, né? Enrolava esse corpo do faraó em um óleo específico, um óleo que servia para a conservação. Então enrolava ele numa faixa e colocava na tumba lá no fundo da pirâmide. Claro que essa pirâmide ela é muito grande e eles eram colocados lá no fundo, numa tumba, numa região que é fria. Então essa região mais fria, distante do sol, tornava muito fácil a conservação desse corpo. Por isso existem até hoje essas múmias e podemos encontrar nos museus do mundo inteiro, né, principalmente do Egito, essas múmias que estão lá, não intactas, né, claro, óbvio, mas dá para ter uma ideia, uma figura da imagem daquela pessoa que foi enterrada ali. Por que eles faziam isso? Porque acreditavam que após o julgamento pelo deus Osíris, que era o deus da justiça e também da agricultura, depois que passasse por esse julgamento, eles poderiam, né, em um determinado período, voltar à vida e o corpo deveria estar intacto para poder eles conseguirem, né, uma segunda chance de viver. É claro que esse julgamento pelo deus Osíris se dava através de um livro que era escrito pelos escribas, chamado de Livro da Morte. E nesse Livro da Morte, o escriba colocava ali tudo o que ele fez em vida. Claro, óbvio, que vai colocar apenas as coisas boas, para que ele no futuro, né, na mentalidade deles, consiga a ressurreição, certo? Então, era muito comum essa prática da mumificação, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. É claro, óbvio, que os egípcios, como eu já falei aqui, eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. E sendo que esses deuses, eles tinham várias formas.
eram deuses, em sua maioria, antropozoomórficos. O que seria isso? Antropo, vem do latim, que significa homem, zoo significa animal, mórfico significa formas. Ou seja, eram deuses com formas de homem e animal ao mesmo tempo. Haviam deuses antropomórficos, com formas de homens, deuses zoomórficos, com formas de animais, e deuses antropozoomórficos, com forma de homem e forma de animal ao mesmo tempo, certo? Geralmente você vai ver lá, se você pegar o livro, você vai encontrar algumas imagens também bem interessantes sobre alguns deuses com o corpo de homem e o rosto de um chacal, ou de um pássaro íbis, ou de um lobo. Sempre vai haver esse tipo de representação, né? E aí nós temos também a própria esfinge, que tem um corpo de um leão com a cabeça de uma pessoa, que geralmente era de um faraó, né? Por exemplo, você tem ali a esfinge de Gizé, né? Era o rosto do faraó com o corpo de um animal. E aquela esfinge, ela era construída, na verdade, para visualizar as pirâmides e também a cidade. Era para proteger a pirâmide, proteger a cidade, né? Então, existem essas curiosidades que são bem interessantes, né? Esses deuses, haviam vários deuses. O deus Ra, que era o deus Sol, o deus Osíris, que eu acabei de falar aqui, que era o deus da agricultura e da justiça, a deusa Osíris, que era a esposa de Osíris, o deus Horus, que também era o deus filho de Osíris com Ísis, que era o deus da sabedoria. Então haviam várias representações, tanto da vida cotidiana, quanto da questão da ciência, da questão do intelectual, e principalmente os deuses responsáveis pela vida após a morte, ou também pela ressurreição dessas pessoas. Certo, galerinha? Na próxima aula eu vou passar uma atividade. Se você assistiu aí, coloca o nome nos comentários para eu poder fazer a frequência aqui, beleza? Forte abraço a todos.